Eu tenho uma pergunta para te fazer. Por que será que é tão fácil gastar R$ 300 num jantar, num almoço, e é tão difícil guardar esses mesmos R$ 300 para o seu futuro? Quando você tem recurso acumulado, você começa a ter liberdade para poder falar não. Para poder falar não para aquele emprego que de repente já não te traz nenhum tipo de alegria, e você não fica preso mais só porque precisa pagar as contas no final do mês, porque você já tem uma estabilidade financeira construída e consolidada por conta de todo esse processo que você criou de economizar e de poupar. Quantas coisas você comprou nos últimos meses e que você nem se lembra mais? Muitas vezes nem sabe mais onde estão. A pessoa sente uma vontade incontrolável de gastar esse dinheiro, de passar esse dinheiro para frente, como se ele fosse uma batata quente, realmente. A gente vive numa sociedade que nos treinou pro agora. Desde que somos pequenos, somos treinados para as recompensas imediatas, através de um brinquedo, de uma roupa nova, de um passeio. O prazer está sempre ligado a entregar o nosso dinheiro para alguém em troca de um objeto ou de uma experiência. Mas se eu te contar que existe um outro tipo de satisfação, como se fosse um vício do bem, eu tô falando do hábito de ver o seu dinheiro crescer. Mas aí você pode pensar assim: ah, Mayra, mas é muito difícil guardar dinheiro, é muito sacrifício. E eu até concordo com você que é difícil e que é um sacrifício, se você não tiver um propósito bem definido para esse dinheiro que você está guardando. Então, quando você define o seu propósito, define que o dinheiro é para a sua liberdade, é para a entrada da sua casa, é para quitar uma dívida, é para fazer uma viagem em família, o seu cérebro muda. Ele passa a ver o ato de guardar dinheiro não mais como uma perda de oportunidades momentâneas, mas ele passa a ver esse ato de guardar dinheiro como uma conquista pessoal. O seu cérebro para de entender a economia como perda e passa a entender como conquista. O sentimento é diferente. Você não sente mais euforia, você sente orgulho de si mesmo. Isso se chama realização. E aí o seu cérebro passa a interpretar o dinheiro guardado não como privação, mas como satisfação. A primeira coisa que você precisa ter é organização financeira. Você precisa saber exatamente o quanto você ganha hoje e o quanto você pode economizar para essa construção do seu futuro. Então, se você não sabe hoje, se você não sabe como que está a sua vida financeira hoje, se você não conhece o seu orçamento hoje, fica muito mais difícil de você conseguir entender o quanto você pode poupar e de planejar esse futuro e de planejar a sua meta, o seu objetivo. Eu gosto de começar da seguinte forma: trace um objetivo. Trace uma meta, um desejo, uma coisa que você queira muito. Suponhamos que você quer fazer uma viagem em família no final do ano. Quanto que você precisa para essa viagem? Então, se você precisa, por exemplo, de R$ 12.000, então você sabe que você precisa economizar no mínimo R$ 1.000 todos os meses. Assim que você tiver definida a sua meta, vá para o seu orçamento. Pegue o seu cartão de crédito, pegue o seu extrato e faça todo o levantamento de todos os seus gastos. A partir daí, verifique qual que é a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. E aí, faça ali as reduções que são necessárias, faça as análises que são necessárias. Você vai perceber que é possível reduzir muito dinheiro nas compras de supermercado, no delivery, nas diversas assinaturas que muitas vezes você tem e nem usa. Naquelas pequenas despesas do dia a dia, é R$ 30 ali, R$ 50 ali, que são chamadas despesas fantasmas, que são esses gastos que são feitos sem nenhum tipo de planejamento e que muitas vezes a pessoa nem contabiliza, nem leva em consideração ali ao longo do mês. E de preferência, coloque esse dinheiro, invista esse dinheiro em uma conta diferente daquela conta que você faz a sua movimentação bancária, porque aí você vai evitar a tentação de mexer nesse dinheiro para qualquer eventualidade que venha acontecer. Quando você guarda os primeiros R$ 10.000, quando você chega nesse marco, você olha para esse número e começa a sentir uma satisfação muito grande, um orgulho muito grande de si mesmo. E aí você entende que se você chegou nos 10.000, os 30.000 também são possíveis. E aí quando você chega nos 30.000, você já percebe que os 100.000 já não estão tão distantes assim. Ser viciado em guardar dinheiro não é sinônimo de avareza. Tudo é equilíbrio. Não é sobre deixar de viver o presente para pensar
apenas no futuro. Então é importante equilibrar essas duas pontas. Viver bem o seu presente, mas também não deixar de pensar e de poupar para o seu futuro. Essa é uma dívida com a sua meta, com seus sonhos, com seu objetivo. E quando você chega lá na frente, realiza o seu sonho, realiza o seu objetivo, você vai ter vontade de fazer de novo e isso vai gerar o vício do bem, que é o vício de poupar, de investir e de realizar sonhos. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa também ouvir esse assunto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!